Muito bem, meus queridos e minhas queridas, uma boa noite a todos e a todas. Maravilha, é sempre uma alegria muito grande nós estarmos aqui nessa casa de paz, nessa casa de amor, de caridade, nessa casa abençoada, para mais uma noite de estudo. Eu quero também cumprimentar os amigos internautas, que agora podem nos assistir nas regiões mais longínquas do nosso planeta. Temos recebido aqui vários e-mails de vários países, de brasileiros que estão em outras terras e que nos assistem e que têm aqui, através desse estudo, recebido muito auxílio. Também quero agradecer a presença do nosso companheiro Ives, nosso companheiro Irley, que aqui se encontram e estão sempre aqui dispostos a nos auxiliar nas tarefas aqui do Centro Espírita Jesus de Nazaré. Como foi colocado, o nosso estudo de hoje é um estudo de perguntas e respostas. O tema é livre, façam a pergunta que vocês quiserem e nós aqui tentaremos responder a todas elas. A que nós não conseguimos responder, vamos pesquisar e traremos a resposta em uma outra oportunidade. Vamos começar aqui com o nosso companheiro Irley, para que possa estar fazendo aqui, respondendo a primeira pergunta. Fique à vontade, Irley. Boa noite a todos, que a paz do Cristo esteja conosco. Vocês viram a nossa responsabilidade, né, meus queridos irmãos? O que o Sérgio disse agora, acabou de dizer que nós estamos falando, já está na internet, está indo para o mundo todo. Muita responsabilidade. Vamos à primeira pergunta. Boa noite. Eu queria saber, quando eu era jovem, nunca vi pessoas ao redor da minha cama, de madrugada. Hoje eu vejo muitas e não consigo dormir. Espíritos? Nós temos a evidência, que tem dois tipos de evidência. Ela pode ser mediúnica e orgânica. A orgânica, nós vemos irmãos desencarnados a qualquer momento, a qualquer hora, em qualquer lugar. E há muitos conflitos que, dependendo daquilo que aquele irmão está vendo, traz problemas gravíssimos, psicológicos, traumas, e precisa que tenha uma educação mediúnica, uma preparação para saber coordenar esse tipo de dom que alguns têm. Isso funciona através do nosso chakra frontal, que está entre os nossos olhos, na testa, chama chakra frontal, que ele é ligado à glândula pineal, que fica na nuca, que é um dos responsáveis também pela mediunidade. Eu não sei se vocês já viram, os hindus, tudo costuma até usar uns desenhos aqui na testa, tem uns que usam a pedra, alguém já viram isso na Índia e tudo, né? E tem também uns que tem o God, que é um delta, que é um G, que quer dizer God, quer dizer Deus. Então é um tipo de dom que temos, que é da vidência. E temos a vidência mediúnica, que ela acontece somente nas reuniões mediúnicas. O médium saiu da reunião mediúnica, ele não tem mais vidência nenhuma. E nesse caso, muitas vezes são desdobramentos, a pessoa está em sonambulismo, ou está começando a dormir, pode ter um desdobramento também, e passar a encontrar com os irmãos que está ali ao lado na cama. Pode ser parente, pode ser afeto, pode ser desafeto, depende das nossas condições, e muitas vezes trazendo graves problemas de outras vidas. Pode ser irmãos que estão cobrando, pode ser amigos que estão querendo nos orientar, e naquela começamos a cochilar, a adormecer, e nós temos aquela evidência ao lado da nossa cama. Então são um dos fatos também que pode acontecer. E o outro também, que pode ser que essa pessoa que nos fez a pergunta, quando ela era jovem, não tinha esse dom da evidência, e à medida que foi passando, usando, começou a ela ter essa evidência. E começa a ver as pessoas durante que está dormindo na sua cama. O que nós orientamos é orar
muito para esses companheiros. Fazer uma boa leitura antes de dormir. E se não faça, não pratica o Evangelho no lar, meus amigos, todos nós deveríamos fazer o Evangelho no lar. Se não tiver pessoa participar, que participa um só, porque nós nunca estamos sozinhos, né? Pega um bom livro, o Evangelho segundo o Espiritismo, ou o livro Orientação de Emmanuel, e tem tantos do Evangelho no lar, tem tantos livros que estuda ao deitar, faça uma prece, pedindo ajuda e colaboração que esses irmãos que estão nos rodeando à noite. E com o tempo vão passar a acostumar e devagarinho, provavelmente esses companheiros vão entender e vão seguir o seu caminho. Mas nós temos que fazer a nossa transformação também, pedir perdão a todos aqueles se nós a prejudicamos algum dia, que nós estamos no caminho da evolução e assim sucessivamente. Que isso com certeza vai passar, ou nós vamos passar a sentir isso como uma coisa natural, como uma coisa normal. Porque nós temos ainda, tem uma coisa muito interessante, diz que a espírita não tem medo de espírito. Basta se manifestar um aqui, quando eu desencarnar eu vou materializar e vem cá ao lado do Sérgio para responder para vocês. Para ver quantos que vão sair correndo. Olha, ele desencarnou, cruz credo. Né? Diz que espírita não tem medo de espírito. E nós estamos vendo a espírito, eu estou vendo um espírito aqui na minha frente. Não é isso? Tem dois aqui do meu lado. Porque nós somos espíritos encarnados. Não sei se eu respondi adequadamente, mas é isso aí. Boa noite, pessoal. Muito bom estar aqui com vocês novamente. Pergunta que nos chega aqui é a seguinte: boa noite. Favor explicar a respeito da licantropia e por que eles aparecem dessa forma tão rudimentar. Meu muito obrigado. Bom, a licantropia é também conhecido como zoontrampia, né? Tropia, que é quando o nosso organismo perispiritual ele perde a forma humana, vamos dizer assim. Então, ele passa a adquirir determinados aspectos animalescos, dos mais variados. Essa alteração do corpo perispiritual, ela ocorre por uma influência direta do pensamento sobre o nosso organismo perispiritual. Porque o perispírito, ele é totalmente maleável às nossas impressões mentais. Então, conforme eu vou cultivando pensamentos de ordem inferiorizada na minha casa mental e vou dando a vazão a eles através de comportamentos doentios, o meu perispírito ele vai absorvendo todas essas impressões emanadas por mim mesmo e que incidem sobre o meu corpo perispiritual. Então, Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, ele tem uma fala que é muito significativa para que a gente possa compreender isso aqui. Ele diz o seguinte: tudo aquilo que aproxima o homem da sua natureza animal, o distancia da sua natureza espiritual. Tudo aquilo que aproxima o homem da sua natureza espiritual, o distancia da sua natureza animal. E esse distanciamento, ele ocorre justamente através dos nossos pensamentos, da nossa atividade mental. Então, quanto mais a nossa atividade mental, refletida ou não, através dos nossos comportamentos, se aproximarem, né, de uma perspectiva de vida animalesca, desregrada, movida pelos instintos que todos nós temos, aquilo que Freud substitui o nome de instinto por pulsão, né, por essas pulsões que são muito vinculadas aos nossos desejos de ordem inferior, aqueles desejos que nós não damos razão, muitas vezes pela coerção, pelo medo da coerção que eu vou ter caso eu dê vazão àquele desejo. Então, esses pensamentos, essa atividade mental, ela vai refletindo no meu organismo perispiritual e vai fazendo com que ele perca energia.
vai fazendo com que ele meio que se dissolva, né? E assim eu passo a adquirir aspectos no plano espiritual animalescos, ou formas animalizadas, né, das mais diversas. Um caso curioso que aconteceu na psicografia do Chico Xavier, naquele livro Libertação, é que lá há um relato, ainda que pálido, havia, aliás, um relato ainda que pálido, sobre um caso de zoantrampia, né, de licantropia. E na edição de 1954, que foi a publicação do livro Libertação, Chico Xavier mandou para a FEB publicar o livro. E aí os companheiros da Federação Espírita Brasileira, ao lerem aquilo, acharam extremamente extravagante. E falaram assim, não, isso não vai, porque isso você deve ter passado por algum processo de mistificação. Para estar relatando que tem gente em forma de cachorro no plano espiritual, para estar relatando que tem gente em forma de bicho no plano espiritual, como assim? Aí mandou o livro de volta para o Chico, falando para ele rever aquela parte que justamente falava sobre esse caso de licantropia. Aí o Chico, pedindo para ele consultar André Luiz se era aquilo mesmo que ele tinha escrito. Aí o Chico, com toda a humildade, né, retirou daquela parte, aquela parte do livro Libertação, aquele caso relatando a licantropia no plano espiritual, retirou e mandou uma carta de volta para a Federação Espírita Brasileira dizendo o seguinte, eu retirei o que vocês falaram para retirar, alegando até mistificação, mas saibam vocês que o que foi relatado no livro ainda foi de uma maneira muito sutilizada pelo Espírito. Ele ainda atenuou informações, porque a realidade é muito pior do que essa que levou, que a gente publicou no livro. Mas como chocou a vocês, também vai chocar os leitores. E esse não é o propósito do trabalho que a gente está desenvolvendo. Então a gente retira disso e deixa para um outro momento, quando o nosso amadurecimento já estiver pronto para captar aquela informação. Essas informações que eu estou relatando para vocês está presente no prefácio do livro Diálogo com as Sombras, de Hermínio Correia Miranda, né, que ele explica essa situação toda. Então, licantropia é isso. Eu espero que a gente tenha esclarecido um pouco. Esse livro citado, Diálogo com as Sombras, livro que nós sugerimos e recomendamos a leitura para todos vocês, que nos coloca, que Hermínio de Miranda nos coloca situações a que ponto que chega a influência espiritual na nossa vida, os tipos de influenciações, as manipulações que são feitas no plano espiritual. Essa questão dos espíritos, só para agregar um pouco mais, eles constantemente para nós, infelizmente é uma rotina, nós recebemos nas nossas reuniões mediúnicas entidades, espíritos, de tal deformidade que o médium sequer consegue falar. Tal a situação que aquele espírito se encontra perispiritualmente falando, pois ele está ali em situação realmente parecendo ali um bicho. Alguns que ainda conseguem ali alguns gruídos, então os médiuns falam, né, com garras enormes, com chifres enormes, com dentes enormes, e ali é feito então esse atendimento a essas entidades, que através do choque anímico, para que eles possam voltar ali a ter a forma humana. Então eles estão numa situação de extremo sofrimento ali, mas causado pelo seu próprio desequilíbrio mental. Bom, uma pergunta interessante que nos chega aqui. O pensamento positivo pode influenciar a nossa saúde? Olha só que coisa interessante. Pensar positivamente, apesar de todas as mazelas que nós passamos pela vida, influencia a nossa saúde física? Com certeza, sim. Existe um ditado, né? Mente sã, corpo são. Olha só. E a ciência, olha só, não estou falando aqui de nada de questões religiosas, estou falando de ciência. A ciência vem nos explicar isso de forma muito clara. Tem um programa que eu gosto muito, na TV por assinatura, que chama Truques da Mente. Eu coloco para gravar e eu assisto quando eu tenho tempo, ou seja, quase nunca. Mas eu gosto muito desse programa. E teve um programa que falava da questão do pensamento positivo.
do otimismo, a pessoa otimista, o tanto que isso influencia na sua vida. E olha só, não só na saúde, em todos os sentidos da nossa vida, em todos os sentidos. A pessoa otimista, ela atrai para si energias boas, ela atrai bons espíritos, ela atrai boas pessoas. Pessoas que gostam. Quem aqui que não gosta de ficar perto de uma pessoa alegre, de uma pessoa sorridente, de uma pessoa que só fala de coisas boas? Ou você prefere ficar perto daquela pessoa que resmunga o dia inteiro, que reclama o dia inteiro, que só fala de problema, só fala de doença, né? Conhece gente assim? Não olha para os lados não, gente, só para mim aqui, né? Olha só, né? Terrível. É aquela pessoa que a hora que você encontra com ela, já começa a reclamação. Ai, que a minha vida, e vai aquela lamúria, aquela, né, murmurando, e fica queixando e reclamando de tudo. E às vezes você conhece a pessoa, ela nem tem motivos para reclamar. É uma pessoa que tem uma vida razoável, tem uma situação financeira estável, mas reclama. Tudo está ruim. Às vezes aquelas pessoas que estão em casa, aí abre a geladeira, está repleta de coisa. Ah, não tem nada que eu gosto, né? E aí chega o filho, ah, que barulhada. Aí não tem ninguém, estou sozinha. Tem muita gente, ah, está cheio de multidão. E tudo está ruim. É o famoso desmancha bolinho, já viu? Está aquele bolinho de gente conversando, chega essa pessoa, vaza todo mundo. Não fica um, aliás, fica um que estava de costa. Não viu a pessoa chegar. Aí ficou para Cristo. E aí fica ali, ah, ninguém gosta. Pessoa que só fala de problema. E isso é um problema, uma situação muito complicada, porque além de ela afastar as pessoas de perto de si, essa pessoa, ela atrai para perto de si entidades sofredoras. É onde a pessoa começa. Se ela está com problema, aí os problemas aumentam muito mais, porque ela está em sintonia com entidades daquela natureza. Como foi colocado aqui, né, espíritos, como o nosso companheiro Ilei colocou, espírito está por todo lado. Nós estamos rodeados de espíritos, e de espíritos de todas as naturezas. Bons amigos espirituais, parentes, amigos, bons trabalhadores na seara do Cristo, mas também de espíritos vingativos, espíritos violentos, espíritos sofredores, espíritos perdidos, que estão vagando por aí sem ele nem beira, sem saber o que está acontecendo. Alguns sequer sabem que desencarnaram. E aí você começa naquela lamentação, naquela reclamação, mas está difícil, a vida está muito ruim, né? E aí essas entidades que também estão perdidas, estão reclamando ali, aí se aproximam de você e vocês estão com o mesmo pensamento. Aí você fala, ah, minha vida está muito ruim, e o Espírito fala, a minha também está. Né? Ah, mas eu estou no sofrimento, você imagina o meu. Né? E aí começam os dois. Aí chega mais um outro espírito, ih, mas vocês estão sofrendo muito menos que eu. E aí você vai atraindo aquele monte de espírito sofredor, e se a sua vida já estava ruim, aí, meu amigo, ó, é ladeira abaixo. Aí que o bicho fica feio mesmo do seu lado. Tudo é sintonia. Se você eleva seus pensamentos, as suas vibrações, você sintoniza com os bons amigos espirituais, com os trabalhadores na seara do Cristo. Mas se você baixa as suas vibrações, você sintoniza com aquelas entidades ali sofredoras ou vingativas. E você então permite a aproximação desses espíritos para perto de si. E aí começa então às vezes até um processo obsessivo, que pode complicar mais ainda a sua vida. Então, mesmo estando em situações complicadas, tire dali a experiência, eleve os pensamentos, tenha fé, perseverança, resignação também para passar por aqueles momentos difíceis, mas que nós sabemos também são necessários para a nossa evolução, para o nosso crescimento espiritual. Meus queridos, sempre pensar positivo atrai sempre coisas boas. Essa pergunta que nós vamos comentar um pouquinho, nosso irmão Sérgio, nosso companheiro, já falou muito a respeito. Como se orientar pensamentos, atitudes diante da violência. Sofremos roubos, isso traz insegurança e revolta. Como agir? Nós estamos lendo um livro, que eu já estou para lá do meio, me pergunta o nome não, que eu já esqueci.
que eu vou lendo constantemente, me vem a história, o importante, mas o nome e o autor me dá um branco, eu não lembro na hora, depois eu volto. É na época da Inquisição, aonde na época do feudalismo, então a igreja, ela perseguia todos aqueles que tinham problemas paranormais, que eram médiums, era considerado como filho do demônio e outras coisas mais, e era perseguido e até levado à fogueira. E numa região da França, aonde naquela época era igualzinho, começou uma novela agora aí no Rio São Francisco, né, que é o Coronel, aquele negócio lá é a mesma coisa. Então tinha aqueles castelos, aquela coisa, e tinha uma filha de um dos donos dos castelos, dos coronéis, que desde pequenininha ela tinha evidência, ela conversava com as entidades e tudo, e ela tinha 14 e 15 anos. E tinha uma outra jovem também que tinha um outro castelo, e a igreja ficou sabendo disso, o clero ficou sabendo, e começou a persegui-lo e ir em busca dessas pessoas para que prendesse essa garota e mais algumas amigas que ela trabalhava, para que seja levada à fogueira. E ela, naquela agonia, quando aproximaram um dos empregados desse castelo, avisou o dono do castelo que ele preparasse, que envia um monte de cavaleiros. Ele achava que eram as pessoas que estavam vindo para pegar a filha e matá-los, né? Porque ele tinha apoio do pai. E ela ficou agoniada, aquela situação toda complicada, e nessas alturas ela começou a ver aquele brilho, foi brilhando, e ela ouviu uma entidade, sua protetora, que aproximou para assim: minha filha, entre em oração, acredita em Jesus, que nós estamos aqui para protegê-los, você não está só. E ela, mais uma companheira também, médium, né, perseguida, levou o pensamento a Jesus, fez uma prece mais de sentimento, de alma. Então, quando aquele senhor veio para agredi-la, houve um obstáculo que o pé dele parece que agarrou no chão, ele não saiu nem do lugar. Chegou um ponto que quando ele olhou para a moça, ele ficou olhando espantado, porque era uma das filhas dele também, que tinha esse dom mediúnico, e ela fugiu porque ele ia colocá-lo para o convento e prisioneiro no convento. E ela tinha desencarnado, porque foi assassinada por um daqueles que era funcionário e estava perseguindo ela. Quando ele ficou olhando para a moça, ele viu, foi a filha, do lado da moça. Aí ele entrou em pânico e acabou desmaiando. E foi socorrido para aquelas pessoas. Então, meus irmãos, só para analisar um pouquinho, não vou aprofundar muito não, senão o Sérgio vai cutucar aqui, porque daqui a pouquinho tem a nossa reunião. Quando acontece um fato deste pensamento é tudo que nós temos na vida. O pensamento é causador de tudo que acontece conosco. Se nós estiver com pensamento negativo, nós vamos atrair para nós energias negativas. Vocês têm uma ideia, até provado pela ciência, como já foi dito, se nós colocarmos no nosso consciente um pensamento que nós estamos com câncer, nós sofremos todo sintoma do câncer. Nós temos o nosso irmão médico, ele pode confirmar, e vai fazer exame, não tem nada. São as doenças psicológicas, doenças fantasmas. A nossa mãe, ela desencarnou tem 2 anos e pouco, com 88 anos. Ela tinha tudo em conta, tipo de doença. Os médicos nem para, dona Marinha, fica tranquila, só está bem. Não, o senhor que não sabe nada. Ela teve câncer, ela teve tuberculose, ela teve tudo que vocês pensam em doença. Mas tudo psicológico provocado pelo pensamento. Se nós pensamos positivo, nós vamos atrair energias positivas para nós. Se nós pensamos negativo, nós vamos atrair companheiros também naquele nível negativo. No livro Obsessão, acho que parece que Obsessão e Desobsessão, do André Luiz, ele mostra um fato
para a gente ver o pensamento, um jovem estava pensando em atirar, matar um ex-amigo dele que havia brigado. E naquele momento o pensamento que ele queria matar aquele ex-amigo, para ele, entre aspas, criou um círculo de energia, e lá no fundo daquela circunferência tinha um irmão desencarnado, com um revólver na mão, forçando as energias negativas para que ele realmente matasse. São as nossas obsessões simples atraídas por nós mesmos. Então nós atraímos para nós as coisas boas ou más. E os companheiros que nos acompanham, pode ser tanto encarnado como desencarnado, depende do que nós estamos pensando e que nós estamos trazendo para nós. Se nós colocarmos na nossa mente pensamento negativo, nós vamos atrair para nós energia negativa. Seja no que for na nossa vida. Se nós vamos fazer um teste, um vestibular, ou fazer um exame qualquer, um concurso, se colocarmos na mente que não vamos passar, colocamos aquela energia negativa, chegamos lá e não passamos. Aí quando chegamos em casa, dá uma tapa na testa, oh meu Deus, eu sabia isso tudo, me deu um branco. Por quê? Nós atraímos para nós as energias negativas e nós entramos nessas condições. Então, meus amigos, se haver alguma coisa, violência, revolta, não é nós entrar com revolta, com vingança, que nós vamos atrair mais pensamentos, mais energias negativas. É nós orar para esses irmãos, pedir a proteção e que Deus ilumine esses companheiros para que saia dessas vidas de violência. Não sei se vocês viram hoje o que aconteceu lá naquele país, mais de 30 desencarnaram com aquele, o terrorismo lá naquele aeroporto, lá na Bélgica, não é isso? Queria saber a opinião do Espiritismo em relação à Semana Santa, que começa no domingo de Ramos e termina no domingo de Páscoa. Bom, a opinião, o Espiritismo não tem uma opinião sobre a Semana Santa, não. A doutrina espírita não fala nada sobre a Semana Santa. Aliás, a doutrina espírita não fala nada sobre data alguma, porque a data mais importante para o Espiritismo é o hoje. É o nosso dia de hoje, né? Nós não vivemos na expectativa de nenhuma data, de cultivos, de qualquer tipo de sentimento de maneira exterior, né? E o cultivo interior, né, de uma vivência positiva, de uma reflexão sobre a nossa autotransformação, é todo dia, é a cada amanhecer. Então, no primeiro momento, a doutrina espírita não tem nada a dizer sobre a Semana Santa, mas tem a dizer sobre as emanações mentais, e aí a gente está voltando ao assunto, que determinadas datas do ano propiciam para o planeta. Porque nós temos em torno do nosso orbe uma camada energética que muitos autores vão denominar como se chamando psicosfera. Assim como nós temos a camada de ozônio, que ela é formada pelos mais diversos gases emanados pelo planeta, nós temos a chamada psicosfera, que é o conjunto de energias emanadas por toda uma população pertencente ao nosso orbe. Então, como que um espírito superior, por exemplo, olha para um planeta e classifica: esse mundo é um mundo de expiações e provas, ou então esse mundo é um mundo feliz, ou é um mundo de regeneração? É pela a visualização da aura do planeta, que é correspondente à emanação psíquica dos seus habitantes. Por que eu estou falando isso? É pelo motivo que determinadas datas comemorativas, principalmente essas datas ligadas ao calendário cristão, né, na verdade cristão não, católico, elas proporcionam que as pessoas modifiquem atitudes mentais. Então, com essa mudança de atitudes mentais, a emanação correspondente a toda uma coletividade, ela passa a ganhar um teor mais sublime. E a espiritualidade se aproveita dessas datas
para terem atuações mais intensas no nosso planeta. Porque uma das grandes dificuldades que a espiritualidade ela tem para se comunicar conosco é justamente as camadas, vamos dizer assim, as camadas energéticas, as camadas de energias deletérias, para que possa haver a comunicação, para que possa haver a atuação. Então, as datas em si não representam nada, mas na mente humana acaba representando. Porque no Natal, quem é que não se torna mais fraterno, por exemplo? Quem é que não se torna mais fraterno? Quem é que não se recolhe mais numa data como o Natal? Todos nós. Então, a partir desse momento, as nossas emanações passam a ganhar outro teor, mais sutil, mais sublime. Então, dentro dessas energias emanadas por nós, mais sutis, a espiritualidade agradece. A espiritualidade agradece. Isso ocorre, por exemplo, não só a nível geral, mas também a nível institucional. Por exemplo, uma casa espírita, a energia que circula uma casa espírita pelo pensamento emanado pelos que ali estão, elas também têm uma determinada claridade extrafísica. Então, os nossos pensamentos em momento de oração, principalmente enquanto nós estamos nos reunidos em grande número, em ato de recolhimento íntimo, isso aí cria uma corrente vibratória favorável à atuação espiritual. É por isso que determinados trabalhos, por exemplo, uma reunião mediúnica, por que não é aconselhável que se faça em casa? Não que não se possa fazer, mas não é aconselhável que se faça em casa, justamente pelas energias que circundam uma casa espírita. Essas energias, elas são emanadas por nós mesmos que aqui estamos. Tá certo? No livro Cartas de uma Morta, psicografia de Chico Xavier, através do espírito Maria João de Deus, a mãe de Chico, ela faz um relato em que eles estão no alto da cidade e eles observam uma cidade por completo. Assim como se você for lá na região do aeroporto, dá para você ver Divinópolis inteiro, não dá? Então, eles foram a uma região panorâmica, da qual era propiciado uma visão panorâmica da cidade de Uberaba. E dentro dessa visão panorâmica, eles começaram a ver vários focos de energia com diferentes tonalidades, com diferentes cores, colorações. Então, naquelas casas religiosas, eles viam uma luz mais intensa e mais clara. Mas em determinadas regiões, viam uma emanação de luz mais obscura. Então, essas emanações, elas são aquelas chamadas egrégoras, emanadas pelo nosso próprio pensamento, tá certo? E datas como essa, Semana Santa, Natal, Páscoa, Ano Novo, elas propiciam uma mudança mental e, consequentemente, propiciam uma atuação melhor da espiritualidade. Aliás, o momento que o Brasil está atravessando, essa convulsão política, Joana de Ângeles, ela já recomendou aos espíritas orarem muito, porque as energias que estão começando a circular no nosso país são energia não do mesma intensidade, mas energias parecidas com as energias da Alemanha pré-nazista. Antes do Hitler assumir o poder, a espiritualidade já estava conseguindo identificar movimentações energéticas muito pesadas. E aí eles já estavam prevendo na espiritualidade uma catástrofe a nível coletivo. Eles não fazem comparação, mas eles falam que o momento em que o Brasil está atravessando requer de nós um redobrar da vigilância e da oração, porque as energias que estão sendo emanadas pela nossa nação, da falta de confiança, da falta da corrupção, está prejudicando a atuação da espiritualidade, em parte
por uma mídia que também favorece isso na cabeça de todos nós, que a gente ainda é muito preso a símbolos, a imagens que a gente vê, né? E, em parte, a fatos reais que realmente está acontecendo em nossa nação. Então, espero que a gente também tenha respondido a pergunta. Valor em si, a data não tem valor nenhum, mas ela passa a ter um valor pela nossa mudança de postura naquele momento. E é verdade, só para agregar, nós, nas reuniões mediúnicas, aguardamos ansiosamente essa data. Na Semana Santa é onde ocorre o resgate dos espíritos em situações mais difíceis que se encontram. Porque, principalmente na sexta-feira da Paixão, é onde a grande maioria da humanidade, mesmo ali, as não cristãs, elas estão também ali em respeito. E as religiões cristãs, elas estão em oração. A maioria das pessoas, nesse dia em especial, na semana toda, mas principalmente na sexta-feira, elas se resguardam. Normalmente não bebem, elas estão em missas, elas estão nos templos, elas estão nas casas espíritas, elas estão em oração. Elas estão em respeito. Então, a psicosfera do planeta muda, que é o que o Wilson colocou muito bem aqui. Então, a espiritualidade trabalhadora na Seara do Cristo aproveita este momento para resgatar aí de regiões terríveis, de regiões umbralinas muito complicadas, entidades que estão precisando de auxílio. Ela usa toda essa energia toda e aí são trazidos nessas reuniões mediúnicas. É onde, nesse dia, nós atendemos os mais diversos tipos de espíritos que vocês possam imaginar em situações incríveis, terríveis mesmo, como essas aí mudando toda a sua forma humana, perdendo a sua forma humana em forma inclusive de animal. Bom, meus queridos, uma pergunta interessante aqui. Eu bebia muito e fumava também. Estou diminuindo, graças à ajuda de vocês. Que bom. Estes vícios são considerados suicídios e também atraem espíritos maus para perto de mim? Ouvi isso numa palestra. Olha só, meus queridos, os vícios em geral, seja da bebida alcoólica, seja do fumo, seja das drogas, seja dos excessos, eles sempre nos prejudicam, em todos os sentidos. Começa fisicamente falando, porque tudo isso, e aqui nós temos médicos aqui no nosso auditório, que atestam isso, porque a ciência médica hoje já nos adverte o risco que causa o fumo, a bebida e as drogas para o nosso corpo físico. Consequentemente, você danificando o seu corpo físico, você danifica o seu perispírito, que é o corpo do seu espírito. E aí você começa um processo complicado, porque é considerado sim um suicídio, como essa pessoa nos pergunta aqui. Um suicídio não consciente, ou seja, você não quer morrer. Você está bebendo, você está fumando, você está usando drogas, mas você não quer morrer, você não está se matando, você não está se suicidando voluntariamente. Mas aos poucos você está se matando. Então é um suicídio inconsciente ou suicídio involuntário. Diferente do suicídio consciente ou voluntário, que é aquela pessoa que tira a própria vida, né, com um tiro na cabeça, tomando veneno, enfim, se enforcando. Mas esse também é considerado um suicídio. Nós podemos nos reportar aqui a um livro muito interessante, que eu gostaria de sugerir leitura para vocês. Muitos já conhecem, pelo menos no filme, Nosso Lar. Mas leiam também o livro Nosso Lar. Vocês vão ver lá o relato de André Luiz, quando ele então é resgatado das regiões umbralinas, depois de 8 anos e meio, pelo ministro Clarencio, e ali por Lísias, e quando ele chega então na colônia Nosso Lar, no hospital, e os comentários ali dos médicos, das pessoas que o resgataram, e falava assim, que pena que o nosso irmão chegou aqui pelo suicídio. E aí André Luiz, que fora médico, aqui no plano físico, revolta-se, não, peraí, eu não suicidei não, hein? Vocês estão ficando doidos? Eu era médico, eu lutei contra a minha doença. Suicidou sim, você bebia demais, você fumava demais, você tinha uma vida desregrada sexualmente, você era muito nervoso, olha só, né? Nervoso, acabou com nervoso, irritado, está danificando o seu corpo. Então, tudo isso, você danifica o seu corpo espiritual.
está danificando o seu corpo físico e, consequente, o seu corpo espiritual. Mas isso também atrai espíritos maus, como ele coloca aqui para perto de mim, atrai espíritos de tudo quanto é natureza. Sejam eles que querem ali para aproveitar, para poder acabar de destruir você, seja um inimigo, ou seja também um viciado. Quando nós desencarnamos, meus queridos, não muda absolutamente nada. Quando nós desencarnarmos, nós seremos as mesmas pessoas, com os mesmos defeitos, com as mesmas qualidades, com essa mesma aparência dessa última reencarnação. Eu não vou ficar nem mais burro, nem mais inteligente. Vou lembrar da minha esposa, do meu filho, dos meus amigos, dos meus parentes. E eu vou ser atraído para lugares de acordo com a minha afinidade. Se eu for aqui uma pessoa boa, de bom senso, vou estar em lugares agradáveis. Caso contrário, se eu for aqui uma pessoa muito ruim comigo mesmo também, pelos vícios, por exemplo, vou estar em lugares bem complicados. Ou vagando aí entre os encarnados que se afinizam com os vícios. E aí, eu vou atrair para perto de mim entidades dessa natureza. Eu estou aqui, gosto de beber. E os espíritos também. Então, eu vou atrair para perto de mim quem? Espírito que bebe, espírito que fuma, espírito que usa droga. Eu já tenho uma quedinha e eles vão, então, me induzir mais ainda aos vícios. Por isso que muitas pessoas não conseguem parar. Acabou que está lá no barzinho, põe uma para mim, põe mais uma, põe mais outra, põe uma. O cara não para, é uma atrás da outra. Acabou que acende um cigarro com um guimba, ali, um atrás do outro, não para. E não consegue sem a ajuda. Então você acaba traindo, sim, para perto de si entidades dessa natureza. E aí, se a coisa está complicada, você vai complicando cada vez mais ainda a sua vida. Então nós temos que tomar muito cuidado com relação a essas questões dos vícios, meus queridos. Nosso tempo já está encerrando, né? O que o Espiritismo tem a dizer sobre autismo? Por qual razão vive em um mundo próprio? Segundo o Dr. Inácio Ferreira, através de Carlos Barcelo, em um dos seus livros, o autista, geralmente, dentro da orientação espírita, são lei de causa e efeito. Foram irmãos que em outras reencarnações, com grande conhecimento, muitas vezes cientista, coisa a mais, que usaram aquele grande conhecimento para o mal, para prejudicar a humanidade, para prejudicar o próximo. E passa as reencarnações, chega uma reencarnação que ele vem com o QI elevado, mas com as limitações do próprio corpo físico, do pensamento, para que ele não complique mais a reencarnação. Então, são uma colheita que esse irmão está colhendo do que ele plantou em outras vidas. E para que não complique mais a sua evolução, aí vem nessas condições de autista, que ele fica vivendo sobre só ele mesmo, ele se prende, ele se fecha, mas são irmãos com muita inteligência, nós podemos observar, mas vive fechado para ele mesmo. Nós não vamos prolongar muito, porque o nosso amigo já colocou, falta 5 minutinhos só. Então, mais ou menos é isso mesmo, são lei de causa e efeito, e foram grandes cientistas em outras vidas, que vieram com essa limitação, para ver se dá um acerto para que ele continue na escada evolutiva. Boa noite. Tem 2 perguntas aqui que são iguais, inclusive da mesma pessoa, creio eu, pela caligrafia aqui. Boa noite. Queria saber como conviver com pessoas de sonambulismo, ou sonambúlicas, né? E como se comportar perante essa pessoa. Muito obrigado. Bom, Allan Kardec, ali no Livro dos Médiuns, ele vai falar que o sonambulismo, né, em maneira geral, geralmente é a ação do espírito sobre ele mesmo. Seja de uma encarnação passada, seja de uma memória da primeira infância, que durante a sua emancipação no sono físico, favorece com que essas informações armazenadas no inconsciente venham à tona. E você começa a falar de memória sua, da primeira infância, ou de memórias suas de uma existência passada. Como se portar perante essas pessoas? Não existe nada que a gente possa fazer, a primeiro momento, além da prece.
além da prece. Porque como é um espírito que está agindo sobre ele mesmo, né, você tem que ajudar ele com as suas emanações energéticas, ainda mais no momento do sonambulismo, que ele vai estar mais receptivo, supomos nós, para receber aquelas impressões. E, principalmente, você se ater ao conteúdo do que ele está dizendo, porque, geralmente, a pessoa levanta e ela costuma falar, ela costuma fazer alguma coisa, tá certo? Para que você possa ajudar essa pessoa dentro dos elementos que ela vai te favorecer, que ela vai te mostrar. Existe também, se a gente for recorrer ao livro Nos Domínios da Mediunidade, se eu não me engano, capítulo 4 ou 5, que chama Psicofonia Sonambúlica, que fala que pode haver também a participação de espíritos atuando sobre nós no momento do sonambulismo. Né? Porque para que o médium de psicofonia, por exemplo, o corpo perispiritual dele precisa atingir um estado que é como aquela fase do adormecimento, que as famosas pescadas, né? Quando você está pescando ali, né, você está mais propenso, porque o seu corpo perispiritual, ele está, vamos dizer assim, não seria bem o termo, mas ele estaria dilatando, né? Ele estaria se distanciando pela uma mudança no duplo etéreo. Então, aquilo ali propicia uma maior atuação de uma inteligência extrafísica sobre você. Então, a psicofonia sonambúlica, ela faz parte desse momento em que a gente favorece a ação de espíritos sobre nós. E aí, né, se você chegar a dar vazão à comunicação, aí você tem que ser dialogador ali no momento, meu amigo. Aí você vai ter que dialogar com aquela entidade, né? E a gente aconselha você buscar suporte dentro de uma literatura espírita que te favoreça, para que você possa acolher aquela entidade com amor, revestindo ela de esclarecimento. Essa pergunta é muito interessante porque aconteceu comigo um tempo atrás. Eu estava quase dormindo e eu quase dei comunicação. Né? Isso é um princípio de uma psicofonia sonambúlica. Só que no momento, o desespero, nossa, é tão grande, a gente tem tanta teoria, mas na hora da prática o bicho pega, né? O desespero foi tão grande porque a sensação é como se você fosse perder a autonomia total de você mesmo. A sensação é como se você fosse expulso para fora do seu corpo. Então, mentalmente, eu lutei, voltei e acordei. Falei, nossa. Aí eu ia dormir de novo e parece que a passividade ia querer vir, né? Então, imagina você estar dormindo com alguém, né? E você começa a falar em línguas estranhas ali, a pessoa sai correndo, se não tiver um preparo. Então, a melhor maneira de você conviver com pessoa, né, com sonambulismo, é você se revestir de conhecimento, e a doutrina espírita te apresenta um manancial muito grande para isso, a fim de que você possa atendê-la naquele fenômeno que é muito natural. Tá certo? Muito bem, meus queridos. Eu quero agradecer a presença de cada um de vocês, desejar aqui que Jesus possa abençoar a cada um de nós, e desejo uma excelente palestra logo mais. Muito obrigado a todos. Muita paz.